Amém, amados? Vamos orar. Alô? Vamos ficar em pé. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, com que o Senhor tem trazido cada vida, Senhor. Queremos abençoar esse tempo. Cada um dos que estejam presentes ou assistindo, Senhor, possam sentir o teu toque, Senhor. Ouvir aquilo que o Senhor tem para os corações e sermos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito todos os dias na nossa vida, Senhor. É o que nós clamamos e confiamos em nome de Jesus. Amém. Chuva
mais nada além do teu amor que não falha, amor, amor que não tarda. Eu vivo sob a sua graça, que é suficiente pra mim. Não permitiu que vacilassem os meus pés, estendeu as suas asas sobre mim. Entendeu meu clamor, e meus pés firmou meus pés, sim, sobre a rocha firme. Eu não quero mais nada além do seu amor que não falha, tão bom amor que não tarda. Eu vivo sob a sua graça, que é suficiente pra mim. Teu amor que não falha, amor, amor que não tarda. Eu vivo sob a sua graça, que é suficiente pra mim. Firmou meus pés, sim, sobre a rocha firme. Eu não quero mais nada além do teu amor que não falha, amor, amor que não tarda. Eu vivo sob a sua graça, que é suficiente pra mim. Eu vivo sob a sua graça, que é suficiente pra mim. Aleluia. Foi por amor Que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. sei questão difícil entender A morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. A morte venceu,
sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar do pecado, Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Aleluia. Se quero sentir tuas aflições por mim, não preciso me esconder ou não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti E poder te contemplar. E poder te contemplar. Sim, quero sentir. Sim, quero sentir tuas aflições por mim. Não preciso me esconder ou não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já Se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. 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 Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. quando te percebo, eu me Encontro cada vez mais semelhante a ti.
Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. quando eu te contemplo. Eu me torno cada vez mais mais semelhante a ti. Só quero ver você. 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 E o que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem tornar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem tornar santo? Só quero ver você. 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 E o que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? E o que é que os anjos vêm e o fazem cantar santo? E o que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. E o que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? E o que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? E o que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? E o que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Santo,
você. Só quero ver 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 você. Aleluia, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua presença, Senhor. O Senhor é a razão do nosso cantar, a razão de cada um estar aqui, Senhor. É porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor, e queremos contemplar a Tua face, não só num momento como esse, mas todos os dias, Senhor. Contemplar a Tua face, andar em intimidade com o Senhor. Faz isso na vida de cada um, Senhor. Porque nós clamamos e agradecemos, Senhor, e Te pedimos, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, quem tiver oferta, quiser aproveitar e trazer aqui agora, esteja à vontade. Bom dia. Se você quiser contribuir de forma eletrônica, os dados estão ali na mídia. Amém. Tem algum aviso aí no painel, meninos? Não? Então, semana que vem, programação normal. No sábado, os adolescentes, as crianças. Domingo, a nossa reunião aqui às 9h30. Amém? Algumas coisas para a gente falar aqui antes de entrar na palavra. É que quando a igreja se reúne, o poder de Deus está no nosso meio. Amém? Nós não nos reunimos apenas entre nós não reunimos apenas para encontrar uns aos outros, mas nos reunimos porque Ele está no meio do povo. Amém? E quando Deus está no meio do povo, acontece a manifestação do seu poder. Amém? Então eu queria chamar aqui na frente quem está com algum problema de saúde, para a gente estar orando, tá? Para a gente estar recebendo o poder do Senhor através da vida dos irmãos. Tem alguém aqui que está com algum problema de saúde? Minha mão está levantada porque eu estou, tá? Seu Gersi, pode vir aqui, seu Gersi. Dona Fátima aí, acompanhando. Mais alguém? Jana. Adilson. Felipe está com... Hã? Eu ontem à noite estava lá no hospital, porque eu estou com uma dor nas costas aqui que não está fácil, já fazem 4 dias. E aí, só por Deus mesmo, já foi a segunda vez que eu fui no hospital, né, e estou aqui pela graça do Senhor. Mais alguém? A gente sabe que a Patrícia não passou bem essa noite, a Patrícia que nos assiste
de maneira online. Então, se você está assistindo a gente, Patrícia, nós vamos orar por você aí, pelos céus, pela casa de vocês, crendo que Deus é aquele que traz a cura. Amém? Roberto, você ora por nós aqui? Porque eu estou doente também. Estou Precisando. Amém. Senhor, nós te invocamos, Senhor, nesse dia, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelo seu poder, pela sua ação aqui nessas vidas, Senhor. Eu quero que o Senhor esteja aqui abençoando, trazendo cura, trazendo libertação, Senhor, trazendo paz, Senhor, para os nossos irmãos que estão aqui, Senhor, se apresentando diante de Ti, Senhor, humildemente, clamando, Senhor, clamando pelo seu poder, pela sua ação, pela sua misericórdia, Senhor. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Cura toda dor, Senhor, todo mal que às vezes nós não sabemos o que é, mas o Senhor sabe, Senhor. Restaura, Senhor, o corpo físico, a mente, Senhor, de cada um deles aqui, Senhor. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, age com misericórdia, Senhor. Age com poder, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Pai. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor vai agir, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado. Amém. Amém. A palavra diz que se 2 ou 3 concordarem, lá do céu o Senhor libera a cura, libera o seu poder. Amém? Bom, ô tio, vem aqui. Hoje é aniversário do Matsunaga. E eu acho que se a gente está reunido no dia do aniversário da pessoa, a gente não pode sair daqui sem orar por ela. Amém? Luiz, ora aqui pelo Zé. Tá faltando o bolo, mas aí a gente vê outro momento aí. Oh, Senhor Deus, obrigado pela vida do Matsunaga, Senhor. Nestes anos, sempre pronto e servindo ao Senhor. Dá graça para ele, dá saúde, abençoa ele todos os dias da sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa ele como pai, como avô, como homem de Deus, Senhor, como servo teu, Senhor. Nós o abençoamos e abençoamos cada um nesta manhã, Senhor. Que esteja o coração preparado, Senhor. Obrigado pela saúde do Matsunaga, pela Lisete, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Amém. As crianças, elas vão descer com a Maiara hoje, tá? Então, crianças até 4 anos. Amém. Nós não estamos vendo os nossos pastores aqui. O meu pai e o Wagner estão no encontro anual de presbíteros ali em Campinas. Então, esse final de semana eles passaram lá reunidos com irmãos de várias partes do país aí, até de fora do país. Então, por isso que eles não estão aqui. A gente está com uma presença internacional aqui, né? O Mark e a Sandra, né? Muito bom tê-los aqui com a gente, tá? Que a graça do Senhor esteja com vocês. Sandra, você quer falar alguma coisa aqui? Saudar os irmãos? Pode, por favor.
Deus. Amém. Muito bom. A vida com Jesus, ela acontece enquanto nós vamos tendo relacionamentos entre nós. Amém? Então, sempre que tem alguém diferente, alguém novo, alguém que está passando ali pelo lugar, a gente gosta de estar junto, saudando e compartilhando dessa fé em Jesus. Amém? O Senhor nos abençoe nessa manhã para meditar num pedaço aqui da sua palavra. Os irmãos podem abrir no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Só lembrei agora, eu vi um irmão ali no fundo, né? Se você quiser dar o seu parabéns depois para o Adriel também, você pode dar, né? Porque ele tenta esconder que é aniversário dele ali também. Mas foi ontem, né, Adriel? Então, ó. Então, você pode dar um parabéns adiantado para ele também. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todo mundo já ouviu pelo menos uma vez esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Obrigado, Jesus, por essa manhã, pela tua palavra, Senhor, que nós podemos ler, nós podemos colocar no nosso coração e nós podemos também praticar, Deus. Que nunca nos falte, Senhor, a direção do Senhor, para que nós possamos realmente, Senhor, não deixar isso em teoria, mas colocar em funcionamento, em prática nas nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra nos direcione mais um pouco nessa manhã, a fim de alcançar aquilo que o Senhor quer em cada vida aqui, Senhor, em cada coração e na nossa comunidade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Não tem como a gente ler um versículo desse e não parar para refletir no que ele está nos chamando, né? Ele é muito forte. É um versículo que mostra assim, a ação de Deus acontecendo mediante uma ação nossa. Amém? Aqui em Crônicas, obviamente, é um texto que estava falando lá mais voltado para a nação de Israel, mas nós entendemos que hoje nós também somos povo de Deus de uma maneira diferente. A igreja de Israel são diferentes, mas somos todos povo de Deus. Amém? Então a gente pode extrair muitas coisas da Bíblia que estão às vezes voltadas um pouco mais para Israel, mas nós podemos trazer para nós, porque nós também somos o povo de Deus. A igreja é o povo de Jesus, tá? Não talvez da mesma maneira que Israel, e aqui também em nenhuma coisa de um ser maior do que o outro, não é nada disso, mas nós somos diferentes. Então nós podemos pegar coisas na Bíblia que foram às vezes direcionadas para Israel, nem todas, mas trazer para nós hoje, porque nós somos povo de Deus. Então aqui em 2 Crônicas, quando está falando ali, Deus está falando com o povo de Israel, esse versículo nós também podemos trazer para nós hoje, porque ele tem fundamentos eternos. Amém? Então aqui está falando de uma ação de Deus. Qual que é a ação de Deus? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é uma ação de Deus de ouvir, uma ação de Deus de perdoar e uma ação de Deus de sarar, trazer cura. Mas aqui o versículo ele é condicional. Ele diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e desviar dos seus maus caminhos. Então tem 4 ações aqui para nós, para mim e para você, que se forem feitas, elas começam a trazer uma ação de Deus
sobre a sua casa, a sua família, a sua localidade, a congregação, tá? Então se eu me humilhar, orar, buscar a presença de Deus, sair dos maus caminhos, não continuar praticando coisas ruins, então o Senhor vai ouvir, Ele vai perdoar e Ele vai sarar a terra. Amém? E aqui a palavra terra a gente pode mudar ela também. Às vezes você está precisando de uma cura na sua vida. Às vezes a sua família, sua casa está precisando mudar de rumo, está precisando de uma transformação do Senhor. Amém? Todos nós aqui sempre precisamos da transformação, do poder, da cura do Senhor, certo? Às vezes a cura do Senhor, ela precisa acontecer no meio da congregação, tá? O meu tema aqui hoje é muito sobre buscarmos o Senhor, mas eu também queria relacionar isso com a igreja local, certo? A igreja de Jesus, ela é grande, numerosa, poderosa e espalhada sobre toda a terra. Amém? Eu falo que não existe maior corporação no mundo do que a igreja. Eu lembro quando eu estive no Japão, em 2013. Então, chego lá no Japão, sou recebido por um pastor, amigo meu, pastor Carlos, que inclusive agora está voltando a morar no Brasil. E o pastor Carlos nunca tinha me visto. Mas a conexão que foi feita entre nós através da minha professora de japonês, ela, né, que intermediou, me apresentou para ele, a gente se conversou um pouquinho por e-mail, e nós fomos, e eu fui até o Japão e ele me recebeu. Eu cheguei lá na estação de trem, lá o pessoal usa muito trem, né? Então desci da estação de trem, a neve estava dessa altura aqui, nunca tinha visto neve na vida, estava andando lá, cheio de blusa, arrastando a mala, de repente ele joga o carro dele assim na calçada, já sai, é você? Eu falei, Não dava nem para ver ele, porque ele estava só com o olho para fora assim. Eu falei, sou eu, né? Entra aqui. Aí entrei e saí, depois que ele foi tirando as roupas, ela falou, bom, é ele, né? Podia ter sido sequestrado lá e ter desaparecido. Mas ele me tratou com muito carinho, muito amor, muita consideração naqueles dias, e eu nunca tinha visto o pastor Carlos antes. Então, assim, a igreja do Senhor, ela se relaciona, o relacionamento entre as pessoas na igreja vem de Jesus. Amém? Então, a igreja é a maior corporação que existe ao redor da terra. Não tem nada parecido com a igreja. Outras vezes também saí por aí, na África do Sul também fiquei 11 dias na casa de um rapaz lá que também nunca tinha me visto. A casa dele não tinha água, o pessoal lá em Cape Town, na África do Sul, estava sem água. Eles tinham que abrir a torneira assim, pegar água com um copinho para poder tomar banho, porque estava numa escassez hídrica. E aí fiquei lá na casa dele e ele, não, usa a nossa água, a prioridade aqui é você. Né? Nunca tinha visto aquele irmão, Luke, o nome dele. E fui recebido também por ele e pude ver a manifestação da vida da igreja ali na casa dele, junto com a sua esposa. E eu imagino que se eu perguntar para cada um dos irmãos aqui, os irmãos vão contar histórias de momentos que encontraram outros cristãos ao redor aí do Brasil, ou de outra cidade, ou aqui mesmo em Indaiatuba, e você pôde sentir nesse relacionamento com essa outra pessoa a vida de Jesus. Amém? Tenho certeza que terão histórias aí. Mas então a igreja, apesar dela ser global, grande, numerosa, poderosa e tudo mais, ela se manifesta primeiramente na minha vida na igreja local. Amém? O que é a igreja local? A igreja local é isso que nós estamos praticando aqui nessa manhã. Todos nós, eu e você, temos um grupo do qual nós fazemos parte, não é? E esse grupo é o nosso grupo aqui. Essa é a nossa igreja local. Então, a nossa igreja local, ela é composta por irmãos, né, eu e você, que estamos vinculados uns aos outros pelo sangue de Jesus, e que, por uma decisão pessoal, uma decisão prática,
confessam o nome de Jesus juntos e andam juntos. Amém? Então, apesar de ter muitos crentes na cidade de Indaiatuba, eu não me relaciono diretamente com todos eles. Eu me relaciono com vocês. Certo? Essa é a primeira relação que cada indivíduo tem com a igreja do Senhor. Ela precisa ser manifestada na localidade. Então, cada um de vocês escolheu estar aqui neste grupo. Amém? Vamos lá, gente. Hoje está chovendo, mas... Amém! Glória a Deus! Porque é na igreja local, é na igreja, nessa pequena parte do corpo, que nós somos edificados por Jesus. Amém? É nesse lugar onde eu e você somos trabalhados uns pelos outros, pelo poder de Deus, para crescermos no caminho de Jesus. Certo? A igreja não é só um lugar onde eu vou e um lugar onde eu só recebo. A gente não pode tratar a igreja como se eu fosse cliente dela. Ou seja, eu estou indo naquele grupo, eu faço parte daquela localidade e eu estou ali apenas para receber algo. A igreja não funciona dessa forma. A igreja não é uma empresa, a igreja é o corpo de Cristo. E na igreja eu preciso me entregar, oferecer a minha vida, a minha casa, os meus dons, os meus talentos, aquilo que Jesus tem feito na minha vida. É na igreja local que eu coloco isso à disposição dos irmãos. Amém? Então, congregar na igreja local é o primeiro ato que nós temos para estar vinculados a Jesus. Não tem como estar vinculados a Jesus sem estar numa igreja local. Amém? Talvez a gente não tenha parado para pensar, nem eu pensei muito aqui, mas essa frase é pesada. Não tem como estar ligado, vinculado a Jesus, sem estar vinculado a uma igreja local. Tá? E igrejas locais existem de vários tipos, em vários lugares, mas você precisa estar vinculado a uma igreja, porque é na igreja local que você também vai ser guardado, onde pessoas vão cuidar de você. E aí também entra outras questões que estando na igreja local, eu preciso cuidar de alguém. Eu também preciso ser cuidado. Eu também preciso submeter a minha vida aos outros irmãos. Amém? Porque é assim que uma família funciona. Na família você tem o pai, você tem a mãe, você tem os irmãos, você tem os filhos. Então a igreja também vai funcionar de maneira parecida a uma família. A igreja não é família, a igreja é o corpo de Cristo. Em outras instâncias também a família de Deus. Ela tem um comportamento um pouco diferente da família, mas é na igreja onde eu e você somos cuidados uns pelos outros para crescer no caminho de seguir a Jesus. Amém? Não tem como eu falar que eu estou bem, não tem como falar que eu estou crescendo, se isso não se manifesta na minha vida na igreja local. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque no ano de 2025, que é o ano que nós estamos vivendo, as coisas estão ficando cada vez mais diluídas. A gente não sabe ao certo quais são os nossos relacionamentos. Nós não sabemos, às vezes, ao certo no que nós cremos, no que nós acreditamos. Às vezes você vê um corte na internet, um corte de 15 segundos, 20 segundos lá no Instagram, eu não sei qual rede social você usa aí, a que eu mais uso é o Instagram, mas às vezes você vê um Reels, né, que é cortezinho lá de 30 segundos, 40 segundos, falando algo que você nunca ouviu na sua igreja local. Mas aí você ouve aquilo ali, e aquilo ali às vezes muda dentro de você algo na questão de fé. Então você está aqui congregando com a gente, você ouve o que nós ensinamos, você pratica o que nós ensinamos, você vive há muito tempo aqui com a gente. Mas às vezes isso pode acontecer comigo, viu, pessoal? Estou falando aqui para todos nós. Toda palavra ministrada aqui é para todos nós. Mas às vezes a gente vê um negocinho lá de 20 segundos. E aquilo ali, por estar muito bem editado, muito bem feito, uma pessoa muito eloquente. Obrigado, professor André. Uma pessoa muito eloquente falando aquele corte.
você é fisgado. E essa é a função da rede social. A rede social, uma das funções dela é espalhar informação, às vezes não verídica, tá? Tem muita informação falsa espalhadas aí pela rede social, e até teologicamente falsa. Ou seja, coisas que usam o nome de Deus, usam a Bíblia, até usam a Bíblia, mas para espalhar coisas que nós não acreditamos. Então, uma das palavras para essa manhã é: nós não somos cristãos de rede social, amém? Nós precisamos estar vinculados à nossa igreja local. Nós precisamos abrir a nossa casa para a igreja local. Nós precisamos, esses dias eu usei uma palavra, Dorothy, como é que foi? Expor, né? Nós precisamos expor a nossa família à igreja local. A igreja local é o lugar onde Jesus vai trabalhar com os irmãos a fim de que todos sejamos parecidos com Ele. Amém? E por que 2 Crônicas relacionado a esse tema? Porque às vezes nós trilhamos caminhos que não são os caminhos de Jesus, nós trilhamos caminhos que são contrários à vontade de Deus, e aqui na verdade é um refrigério para nós, porque fala que se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a presença e nos desviarmos dos maus caminhos, o Senhor vai nos ouvir, vai nos perdoar e vai sarar as nossas vidas. Amém? Então, quando nós observamos que às vezes não estamos indo para um caminho tão bacana, nós podemos pedir e Jesus vai mudar a nossa trajetória, né? Esse final de semana eu falei para vocês, nossos pastores estão num encontro de pastores ali em Campinas. Então, às vezes, a gente precisa deixar isso claro para os irmãos entenderem como que funciona os nossos relacionamentos, né? A nossa igreja local aqui, essa igreja que se reúne, que se chama Igreja Peniel, ela não está sozinha no mundo, né? Nós estamos vinculados a muitas igrejas espalhadas pelo Brasil, fora do Brasil, e nós temos vivido juntos com outros irmãos, também já há muitos e muitos anos, né? E isso é precioso para nós, porque traz também a direção de Deus para a igreja local, né? E nos últimos meses, a nossa liderança extra local, que são os irmãos do Ministério Apostólico, nos últimos meses eles têm desafiado a nossa congregação aqui a entrar num novo rumo, num novo caminho, numa nova direção. O Roberto usou outro dia o termo virar esquina, né? Então, nós temos sido desafiados a entrar num novo caminho, e isso vai exigir de nós que tenhamos um coração humilde, um coração manso, um coração disposto a praticar aquilo que Deus tem para nós aqui. Amém? Jesus quer fazer grandes coisas em Indaiatuba. Jesus tem muitas vidas para alcançar nessa cidade, né? Eu falei para os irmãos que eu estava no hospital ontem, né? E eu estava parado lá da porta assim, eu vi as pessoas entrando assim, uma pior que a outra, né? Teve uma senhorinha de idade lá que estava sendo carregada por 4 pessoas. Aí sentaram a senhorinha lá no primeiro banco, uma foi atrás da senha, aí voltou falando, a espera está de 4 horas. Aí as outras 2 estavam junto falando, não, nós não vamos esperar. Pegaram essa senhorinha, foram lá e entraram para dentro da enfermaria lá e sei lá o que aconteceu depois. Não vi mais elas. Mas assim, as pessoas sofrem. E não apenas com as doenças físicas, as pessoas sofrem principalmente das emoções, do coração, da depressão. E Jesus quer levantar na igreja, na cidade de Indaiatuba, pessoas que possam pregar um evangelho de verdade. Amém? Tem muito evangelho falso sendo disseminado também. A gente não pode fechar os olhos para isso. Tem muita coisa errada sendo falada sobre Jesus, sobre a Bíblia. Mas nós queremos obedecer o que está aqui em 2 Crônicas. Nós queremos nos humilhar diante de Deus, orar, falar com Deus. Nós precisamos falar com Deus. A nossa congregação, cada um de vocês, irmãos,
todo mundo, nós precisamos conversar mais com Deus. Orar é falar com Jesus, é falar com Deus. Nós precisamos orar, buscar a face do Senhor, para que do céu traga-se a cura, venha a presença do Senhor, não só para a congregação não está limitada nela mesma, mas a congregação vai ser usada por Jesus para alcançar aqueles que Ele quer alcançar aqui na cidade, amém? É por isso que nós precisamos ser uma congregação saudável. Nós não podemos nos conformar com o que somos, nós podemos ir além, porque esse além não é só por causa de mim e você, é por causa daqueles que Jesus quer tocar nessa cidade. Deus tem um coração por essa cidade, Jesus tem um coração por Indaiatuba, amém? Eu estava tomando banho para vir para cá hoje cedo e veio uma música, né? Às vezes acho que os irmãos já passaram por isso, você entra no chuveiro e vem uma música, né? E eu sempre canto, porque a acústica do banheiro é bem legal para cantar, né? É maravilhosa, né? Quem sabe se a gente não colocasse, né? Azulejo aqui, né? Transformasse num... Tá brincando. Mas eu estava cantando, aí eu parei para prestar atenção na música que eu estava cantando. Porque às vezes, né, você nem sabe porque você está cantando aquela música. Mas eu falei, eu acho que essa música tem alguma coisa a ver com a palavra de hoje. E me veio uma música assim. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Olha que refrão lindo. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Já pensou quando você, quando nós tivermos um coração igual ao de Jesus? Oh, glória! Esse dia vai ser bom, né? Nós precisamos ter nosso coração transformado, mudado. Não pode mais ser o coração do Isaac, não pode mais ser o seu coração, onde está o seu coração, tem que ser o coração de Jesus, né? E aí depois fala assim, ensina-me a amar o meu irmão aos teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Batista da Lagoinha, esses irmãos foram muito usados por Deus para espalhar louvores maravilhosos no país, né? Mas é isso, nós precisamos do coração de Jesus em nós. Então ali em Crônicas está falando, se nós nos arrependermos, se nós buscarmos a face do Senhor, Ele vai vir e vai trazer cura. Então, às vezes, nós temos a ideia de que está tudo bem na nossa casa, está tudo bem na nossa vida pessoal, a congregação está mais ou menos, mas a verdade é que precisa haver cura, porque a cura só vai terminar quando eu e você tivermos um coração como o de Jesus. Então, eu não sei se a conta fecha aí, mas eu acho que a cura na nossa vida só termina quando nós tivermos a vida de Jesus em nós. Então, eu ainda preciso muito de cura, irmãos. Muito, muito, muito. Preciso ter o meu coração muito transformado. Preciso ter a minha vida muito transformada por Jesus, porque eu ainda me julgo longe da graça, da misericórdia, do amor, da vida de Jesus. Eu preciso muito de cura. E para isso eu preciso que me humilhar, orar, quebrantar, buscar a face do Senhor, para que lá do céu Ele envie a presença dEle em mim,
que vai fazer isso acontecer. Amém? Nós precisamos de uma casa saudável, nós precisamos que cada pessoa seja saudável com Jesus. Nós precisamos que a congregação seja saudável, que esta igreja aqui, a Igreja Peniel, ela seja saudável no poder do Espírito. Que a nossa igreja tenha o coração de Jesus para ser usados por Ele. Quanto mais se aproxima o final dos dias, mais a graça e o poder do Senhor irão operar na igreja. A igreja não tem sido chamada para os últimos dias para ser uma igreja passiva, para ser uma igreja que apenas absorve as coisas ruins que estão acontecendo. Não, Jesus tem chamado cada um de nós para sermos pessoas fiéis ao seu lado, enquanto as coisas dos últimos dias vão acontecendo. Filipenses 2, por favor. A gente inventa de trazer um negócio novo aqui, perdi a Bíblia. Ah, tá aqui. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Esse versículo o primeiro versículo está querendo dizer o quê? Se Jesus é de verdade, se existe conforto em Jesus, se existe consolação, se existe comunhão no Espírito Santo, se todas essas coisas são verdades, é o que está escrito aí no versículo 1. Aí a partir do versículo 2 começa: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, quando a gente fala de saúde na igreja local, quando a gente fala de saúde no lugar onde nós convivemos com os nossos irmãos, e se Jesus é verdadeiro, nós precisamos ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém? Aí você vai falar para mim: mas às vezes eu discordo de alguma coisa, às vezes eu não concordo, às vezes eu não estou na mesma sintonia que os outros irmãos. Aí você precisa tomar uma postura. Você pode conversar, por exemplo, com os líderes da igreja. Olha, alguma coisa aqui no meu coração não está legal, eu não estou conseguindo andar na mesma sintonia, na mesma velocidade, né? O que eu posso fazer? A liderança da igreja está aqui para ajudar os irmãos a entender, né? Ninguém obriga ninguém a nada, não é nada disso. A igreja é um lugar onde a gente tem muito diálogo, e um diálogo pautado pelo Espírito Santo. Amém? Mas a gente pode procurar uns aos outros. Tem momentos que eu me sinto fraco, que eu falo para os meus amigos mais próximos: olha, eu não estou legal, não estou bem não, estou com uns pensamentos ruins aí, né? Ore por mim, por favor. Por quê? Jesus vai dizer lá em Mateus, uma hora que ele está conversando lá
com o pessoal lá em Israel, ele fala assim: olha, não tem como uma casa dividida prosperar. Então a congregação local também não pode ser um lugar onde eu estou com um coração de um jeito, estou vivendo de um jeito, e os irmãos estão vivendo de outra maneira. Tá? Porque senão a gente começa a gerar divisão, a gente começa a gerar problemas, a gente começa a perder um pouco a capacidade de espelhar e manifestar o Evangelho de Jesus nessa cidade. Amém? Vamos ver um outro exemplo disso. Os irmãos podem abrir em Efésios. Efésios capítulo 4. No capítulo 4 de Efésios, Paulo está escrevendo assim: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Amém? Existe um só Deus, um só batismo, um só Espírito, e nós precisamos todos nós entrarmos cada vez mais nessa realidade, nessa verdade. Eu não posso achar que estou debaixo de Deus se eu tenho problemas sérios com os meus irmãos. Eu não posso achar que está tudo legal, que eu estou guardado no Espírito Santo de Deus, se eu tenho picuinhas com os meus irmãos. Gente, isso não pode acontecer. Eu tenho que abrir a minha vida para que Jesus me ajude a perdoar os outros, para que eu seja uma pessoa que peça perdão, para que eu seja uma pessoa que ajuda os outros. Quais são os problemas que estão ao redor de mim? Semana retrasada, o Celcinho usou a expressão da geladeira, né? Ele falou assim, né? Depois eu perguntei para ele, mas Celcinho, você foi na hora ali, você pensou isso antes? Não, na hora que me veio ali, eu falei que a geladeira não era só aquela física, né? Não é só a geladeira que cada um tem lá na cozinha. Nós precisamos abrir a geladeira um dos outros para ver o que está faltando. Às vezes está faltando paz na vida do meu irmão. Às vezes está faltando, sei lá, mais intensidade com Jesus. Às vezes está faltando coisas que talvez eu não consiga colocar na agenda, na geladeira do meu irmão, mas outro irmão vai conseguir colocar. Foi nessa mesma semana, o Celcinho também estava nos falando sobre profundidade. Né? A igreja local não pode ser um lugar de uma espiritualidade, de um relacionamento, de um convívio raso. Eu não posso vir só aqui no domingo, encontrar os irmãos, dar uma paz do Senhor. Antigamente falava a paz do Senhor, né? Hoje fala, oi, e aí, beleza? Né? Eu gosto a paz do Senhor. Isso aí, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Isso a gente deveria retomar. Né? Mas não basta vir ao culto no final de semana, a parar aqui, louvar ao Senhor, ouvir alguma palavra. Isso é tudo muito valioso, tá? A gente ama. Eu sou apaixonado por reuniões. Se eu pudesse, eu arrumava uma todo dia para ir. Né? Adoro que sabe disso. Eu amo estar reunido com o povo de Deus, adorar a Deus quando a gente levanta as nossas mãos e tem a música, e eu creio que o Espírito Santo está no nosso meio realmente. Não tem nada mais poderoso. Então aqui não tem ninguém diminuindo a reunião do final de semana, do domingo. Mas não é suficiente. Eu preciso estar junto com os meus irmãos em coração, em mente, em espírito, né, para que juntos nós possamos fazer a vontade de Deus aqui na cidade. Só existe um Deus, um só batismo,
um só Pai que é Pai de todos. Só existe um Deus. Então eu não posso achar que eu estou bem com Deus, com Jesus, se eu tenho muitos problemas com os meus irmãos, né? Eu confesso para os irmãos, quando eu era mais novo, lá 15, 16, 17 anos, eu era uma pessoa muito nervosa. Assim, não nervosa de tá o tempo inteiro. Mas se faziam alguma coisa para mim, eu ficava muito... Sabe, eu tenho uma memória muito boa. Então eu conseguia registrar passo a passo do que aprontaram para cima de mim. E eu guardava aquilo no meu coração e aquilo ficava. Sabe? Só que era o meu coração funcionando e trabalhando. Não sei se é a maturidade, eu prefiro achar que foi Jesus mesmo, o Espírito Santo. Mas hoje claro, acontece, né, a nossa vida é cotidiana, então sempre acaba acontecendo coisas chatas que a gente não gosta. Mas hoje eu guardo muito menos rancor, muito menos raiva, muito menos amargura, sabe, contra qualquer um que seja, porque isso não leva a nada, né? Eu acho que todos os irmãos mais velhos aí devem entender um pouquinho disso. Conforme você vai envelhecendo, você vai percebendo o que realmente importa. O que realmente importa para mim, o meu sonho. Falar, Isaac, qual que é o seu sonho? Meu sonho é ver uma congregação avivada, cheia do poder de Deus, profetizando sobre a cidade. Isaac, mas será que você não vai encontrar isso em outra congregação? Misericórdia, eu não quero. Tá? Foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu fui ensinado pelos irmãos, foi aqui que eu vi exemplos maravilhosos de como ter uma vida com Jesus. E eu creio, mas eu creio assim, no fundo do meu coração, que essa congregação vai ser usada para proclamar o nome de Jesus em Indaiatuba de uma forma que a gente ainda nunca viu. Porque quem está conosco é Deus, é o seu poder, sabe? É Jesus que está com cada um de vocês. Não é porque eu estou falando aqui, não. É porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Deus é poderoso. E nos últimos dias Ele vai fazer coisas poderosíssimas. Então, quando eu ligo, por exemplo, a TV, isso é maneira de dizer, né? Porque hoje em dia, eu acho que quando tem o Jogo do Brasil, eu acho que eu vejo TV. Mas assim, você sintonizar num canal de televisão, pelo menos eu imagino que para mim a faixa etária está cada vez mais... A gente não faz mais isso, né? Você liga uma Netflix, você vai passar lá Tem uma expressão em inglês, amor, como é que chama? Quando você roda o feed... né? Como é que é, Miriam? Eu não vou... Scrolling, é isso? Quando você está rodando o seu feed ali, sabe? Os irmãos sabem o que é isso? Você está lá no Facebook. Eu sei que tem gente que usa Facebook. Aí você vai fazendo assim com o dedo, né? Parece que aquilo ali não tem fim. E a nossa atenção fica vidrada naquele celular ali, não é? Então, não é mais ligar a TV, é passando o feed. Então, você fica lá, você vai vendo as coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas horríveis, né? O que os governantes têm feito aí, como que está a sociedade no geral. E parece que, às vezes, isso vai trazendo um desânimo. Mas eu fico animado, eu fico muito animado. Porque quanto mais as forças das trevas se manifestarem e forem fortes, maior vai ser o poder de Deus. Amém? O poder de Deus, Jesus é o maior vencedor da história. O poder de Deus não se curva ao poder dos homens. Então, às vezes, a gente pode parecer que está tudo perdido, mas não está. Jesus quer usar Ele quer usar você para manifestar a vida dele aqui, lá no meio da sua família, na sua casa, na congregação e na cidade. E a plataforma que Ele vai usar para isso são as igrejas locais. Amém? A igreja é o local onde você tem várias famílias. A igreja local é onde não está apenas a sua família, mas tem outros pais, outros homens que amam a Jesus, outras mães que amam a Jesus. A igreja local é o lugar seguro, onde eu posso desenvolver a minha fé, e essa fé vai tocar a cidade onde eu moro.
Então eu não posso congregar numa igreja local apenas por conveniência. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos membros que estejam na igreja por conveniência. Eu estou aqui mesmo, fui ficando, sei lá o que aconteceu. Isso poderia acontecer comigo. Eu já falei para os irmãos, nasci aqui, cresci aqui, minha mãe e meu pai estão aqui a vida inteira. Então, assim, eu poderia olhar para a nossa congregação e falar assim, eu fiquei aqui por conveniência. Ou seja, as coisas foram acontecendo na minha vida, não chegou nenhum momento assim que eu pude mudar de congregação, ir para outra igreja local. Na verdade, aconteceram algumas vezes aí que vieram atrás de mim. Mas aí o que acontece? Eu escolho permanecer. Porque quando eu estou ali, por exemplo, você quer ver? Hoje é aniversário do meu tio Matsunaga, né? O exemplo de vida dele em servir a igreja me moldou. Os rapazes do louvor aqui, né? Não sei se os irmãos sabem, se o culto hoje começou às 9h30, 8h30 da manhã os irmãos estavam aqui. Gente, eu acho que eu toco junto com os irmãos aqui, estou ajudando aqui há mais de 25 anos. E nesse convívio com os irmãos, né, que não é por conveniência, é por escolha, ele me apresenta mais de Jesus. Eu posso ver Jesus na vida dos irmãos, eu posso ver Jesus atuando na vida dos irmãos. Cada um de vocês são testemunho para a minha fé. Então eu cresço. Amém? Então a igreja local é o lugar que Jesus vai trabalhar a sua vida, e Ele vai usar a sua vida para trabalhar a vida de outros irmãos, para que esse grupo organizado, né? Um dos problemas da nossa sociedade hoje é que as instituições estão descredibilizadas. Você já ouviu essa expressão por aí? Então, por exemplo, diz que o povo brasileiro não confia no Supremo Tribunal Federal. Eu não confio também, tá? Não estou defendendo, não. Tá? Não gosto de nenhum de vocês, ministro. Então, não acho que o nosso Supremo está bagunçado, está deteriorado, está ruim. Tá? Isso é verdade. Mas diz que a maioria dos brasileiros não creem nas instituições. Então, no Supremo, na Câmara, né, na mídia. E isso é uma coisa da nossa geração. Isso, de fato, está acontecendo. Quando eu era mais novo, e eu tinha... mais novo mesmo, lá com 10 anos. Gente, eu adorava assistir um jornal nacional. Vou falar para vocês, eu era criança, mas eu adorava ligar no Jornal Nacional. Por quê? Porque dali vinham informações e a maioria delas não estava, de certa forma, deturpada. Tinha alguma coisa de realidade ali. Quando você lia um jornal Estadão, você lia uma revista Veja. Então, assim, você, apesar de nem tudo ser honesto e verdadeiro, mas tinha algo ali de verdade que você podia acompanhar, né, e falar, poxa, a realidade é essa. Então você vai se informando, você vai crescendo culturalmente e tudo mais. Hoje eu não consigo passar perto dessas coisas. Então, assim, com o advento do celular e com a possibilidade de cada um buscar a sua própria fonte de informação, as instituições foram perdendo poder e também força de atuação. Então, isso não pode acontecer, queridos, na igreja local. A igreja local não é um ajuntamento de pessoas onde cada uma tem uma visão sobre igreja, onde cada um tem uma visão sobre família, onde cada um tem uma visão própria, e ali a gente se junta e tenta viver junto. Não vai dar certo. Não é assim que funciona. Jesus, através de Paulo, deixa para nós aqui em Efésios. Vamos voltar no texto, Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor. Olha só a força que Paulo está dando na expressão. Olha, eu aqui, o prisioneiro de Deus, vou falar para vocês. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só Deus,
há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Amém? A congregação, a igreja local, tem que ser um lugar onde nós professamos as mesmas coisas. Amém? Que há um só Deus, há um só Espírito. No final que fala, há um só Pai. Deus é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Não está falando de patrão, não está falando de professor, não está falando de outra relação, está falando de pai e filhos. Nós todos, cada um de vocês, queridos, são filhos do Senhor. Deus é o nosso Pai. Ele é o Senhor de tudo. E nós somos a sua família. Amém? Então, os próximos meses, próximos anos, nós vamos... Nossa intenção como igreja local, a gente tem estudado isso, falando o que nós queremos para os próximos anos. E eu sempre digo para os irmãos, um sonho meu, né? Se eu pudesse dar uma palavra, né? Eu usaria a palavra seriedade. Nós queremos ser mais sérios com Jesus, mais sérios com a sua palavra, mais sérios uns com os outros, no amor uns pelos outros. E sabe quem vai fazer isso em mim? O Espírito Santo. Quando eu, 2 Crônicas, me humilhar, me arrepender, buscar a face do Senhor, aí Ele vai o quê? Ele vai me ouvir. Ele vai me perdoar. E vai me colocar nos caminhos dEle novamente. Amém? Então existem várias formas de perdão, irmãos. Quando eu faço algo errado contra um indivíduo, eu tenho que pedir perdão, certo? Às vezes, mas existe o perdão também que é o coletivo. Eu falo, Deus, poxa, nós somos uma igreja local, nós somos uma igreja assim, desse jeito, né? Perdoa o nosso caminhar, nos alinha de novo na tua vontade. Nós não queremos viver como antes, mas queremos um coração que vem do céu, um coração que seja de Jesus. Amém? Eu hoje vejo aí pela cidade, queridos, e a gente tem que falar essas coisas, porque parece que se a gente não fala, ninguém nunca falou disso para mim e tal, mas não. Tem muitas congregações na cidade aí, e eu tenho muitos amigos cristãos que não estão aqui conosco, né? Gente que foi batizada em outros lugares até. Mas choca o meu coração como as pessoas trocam de igreja. Isso me machuca. Sabe, eu conheço gente que está há 10, 15, 20 igrejas já passou. Isso, como que pode? Claro, às vezes você muda de lugar, né? Às vezes, né, tem outros motivos. Mas você olhar para os seus irmãos e falar, olha, não gosto mais de vocês, vou para outro lugar. Isso não é reino de Deus, isso não existe. Nosso Pai é um só, amém? Então eu deixo essa mensagem para a gente, na verdade, de ânimo, tá? Deus tem muito para fazer nos próximos anos, a igreja de Jesus é vitoriosa porque Ele é o vencedor, mas nós podemos dar um passinho de mais fé, né? Essa semana também, não sei quantos viram aí pela internet, o pessoal está usando muito a inteligência artificial para fazer pequenos vídeos. Quem viu algum vídeo assim, né? E o que eu achei engraçado é que usaram muitos textos bíblicos para fazer esses vídeos, né? Estão falando, tá vendo? Ó, a tecnologia muda, mas a palavra de Deus é imparável, querido. Deus vai usar todas as possibilidades para abençoar. Então, num dos videozinhos lá, o povo está parado ali perto do Mar Vermelho, né? E aí o faraó e seus soldados estão vindo. Aí o Moisés, né, olha ali para a câmera e fala, pessoal,
A situação ficou difícil aqui, ó. Tem mar de um lado, tem faraó vindo do outro, né? A gente precisa de alguma coisa. Alguém falou, põe o pé na água que o mar vai abrir, né? Foi só um exemplo. Mas quando a gente coloca o pé na água, ou seja, quando a gente toma um passo, as coisas começam a abrir na nossa frente quando for vontade do Senhor. Às vezes a gente vai pôr o pé ali e não vai abrir, porque não é vontade de Deus. Mas Ele tem convidado, eu creio nisso, Ele tem convidado cada um de nós a sermos mais sérios com Ele. Sérios com Deus, sérios com Jesus, sérios na nossa família, sérios na congregação local, né? Então, os irmãos sabem, você não está aqui por conveniência. Se você pensa isso, joga essa voz para fora. Você está aqui porque Jesus te colocou aqui. E se você está aqui, você pode abençoar uns aos outros. Você pode abençoar outros irmãos. Da mesma maneira como eu imagino que muitos já tenham sido abençoados pela vida dos queridos, né? Você também pode abençoar. Nós precisamos de cada um dos irmãos juntos, somando força, servindo a um só Deus que é Pai de todos nós. Deus vai fazer grandes coisas. Amém? E Ele vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família. E todos serão abençoados porque a igreja é a plataforma onde Deus atua. Deus não vai funcionar lá no clube. Deus não vai trabalhar lá na escola. Claro que Deus sempre atua na sociedade. Mas onde Ele tem um carinho, onde Ele tem um amor, onde Ele tem a palavra, o direcionamento, a vida, a comunhão, o poder do Espírito. Isso é na igreja. E é na igreja onde você está hoje, tá? A gente ama os irmãos aí de outras igrejas. Mas Deus quer que você tenha um coração aberto, disposto a servir onde você está hoje. Amém? Só vou terminar com um versículo aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. No versículo 19, tem um versículo meio pesado, né? Mas ele fala assim, ó, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Amém? A repreensão do Senhor vem sobre aqueles que Ele ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O chamado de Deus é sempre para o arrependimento, irmãos. Sempre. Sempre. Nunca vai ter uma palavra do Senhor autorizando uma vida longe dEle. Uma vida de caminhos ruins. Você não vai encontrar isso. A palavra do Senhor vai sempre chamar cada um de nós ao arrependimento. E sabe o que é legal? Deus é um Deus que perdoa. Então, a gente pode sempre contar com a sua misericórdia. Deus não é um Deus que vai olhar a pessoa pedindo perdão, quebrantada, se arrependendo, buscando sua face. Deus não vai fechar os seus olhos e olhar para o outro lado e sair andando. Deus se volta para aquele que tem um coração arrependido, quebrantado, que busca sua presença. Amém? Vamos ficar de pé, vamos colocar isso diante dele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Tua palavra nos traz segurança, Senhor. Tua palavra nos traz direcionamento. Nos traz uma proposta de vida na qual nós queremos aderir, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ser mais sérios, Deus. Queremos ser mais sérios contigo, Senhor. Uns com os outros, com as nossas famílias e com a congregação local, Deus. Nos ensina a isso, Senhor. Quebranta o nosso coração, Deus. Nos mostra como cooperar melhor, como estar mais envolvidos uns com os outros, Senhor.
para que nós possamos abençoar aqueles que não te conhecem ainda, Deus. Pai, eu abençoo a nossa congregação aqui, Senhor. Abençoo ela com prosperidade em ganhar vida, Senhor. Em alcançar pessoas, a trazer às vezes de volta aquele que se perdeu, Senhor. Nos usa para isso, Senhor. Nos ensina. Nós temos o coração disposto, queremos ter o coração disposto, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado. Altera aquilo que não está legal, Senhor. Nós queremos, como igreja, seguir os teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Pai. O Senhor é um verdadeiro Pai, Senhor, amoroso, que ama cada um dos seus filhos, Senhor. E é nessa verdade que nós podemos caminhar, Senhor, e confiar. Em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos aqui essa semana, Senhor. Com graça, com vitória, Senhor. Com o poder do alto, Senhor. Com a força do Teu Espírito sobre a vida de cada um deles e de suas famílias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe cada um.